Dini Spíndola, professor e bailarino, e este é o quadro Vale Responder, onde eu seleciono algumas perguntas que as pessoas me deixam ou aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. Eu vou abrir essa semana trazendo para cá uma conversa que eu estava tendo com meu aluno Gabriel ontem, no final da aula. A gente estava falando sobre ser profissional, se tornar um profissional na área da dança, qual era o caminho, e aí ele lançou uma ideia assim: eu assisti um vídeo seu sobre como se tornar professor, achei um caminho longo e complicado, achei meio difícil. A gente esclareceu algumas questões. E aí eu voltei com aquilo para casa na cabeça, fiquei com aquela ideia, né? Hoje de manhã fiquei pensando nisso. O Gabriel não é o único que levanta essa questão para mim. Outras pessoas vêm aqui no canal: Dini, quero me tornar um professor, quero ser um profissional da área, quero trabalhar com isso, como que faço para me tornar um profissional? Tem muitas questões com relação a como se tornar um profissional e muitas dúvidas se deve ou não se tornar um profissional e como que é esse caminho. Aqui no canal eu falo como se tornar um professor de balé clássico da metodologia cubana, falo lá o caminho, como funciona. E detalhe, eu falo como foi o meu caminho, mas existem outros N caminhos. E é sobre isso que eu fiquei refletindo ontem e hoje. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando uma pessoa sai do segundo médio e ela fala assim: vou ser dentista, ela não congela e fica assim: meu Deus, será que eu vou trabalhar com prótese? Será que eu vou trabalhar com aparelho? Será que eu vou trabalhar numa clínica? Eu vou ter um consultório ou eu vou trabalhar num consultório de alguém? Eu vou trabalhar com o SUS? Será que eu vou querer ser dentista mesmo? Será que eu vou fazer... Ela não fica perguntando essas coisas. Ela foca na ideia de vou ser um dentista. E aí ela vai pra faculdade feliz. Ela não fica pensando assim: será que eu vou ser o dentista mais famoso do mundo? O mais famoso do Brasil? Não, porque se eu for o dentista mais famoso do mundo, eu não vou nem fazer faculdade. Eu quero ser o melhor. Ela não entra nessa pira, entendeu? Ela foca lá no ser dentista. E aí ela vai lá e fala pra mãe dela assim: mãe, eu vou me tornar um dentista. Nossa, a família aplaude, tipo, nossa, que ótimo, vai arrumar a boca de todo mundo e na sequência vai ficar rica. Existe um caminho gigantesco aí, né? E aí quando a pessoa vem ao contrário e fala assim: mãe, eu decidi ser bailarino, pronto, o mundo cai, parte a casa no meio, vira uma guerra, porque isso não dá dinheiro, porque isso não dá futuro, porque isso não rende nada, porque isso não sei o quê, e aí vira aquela guerra, sendo que a gente tá falando de pessoas com futuros completamente diferentes e áreas completamente diferentes. Só que a gente tá falando de uma questão social. É mais fácil para nossa sociedade valorizar quem é um dentista do que quem é um artista. É mais fácil para nossa sociedade entender que quem é um dentista ganha muito bem e quem é um artista ganha muito mal. Porque a arte, ela tá associada à fama, e a fama é uma coisa muito incerta, é uma coisa que tem muito dinheiro, mas ninguém sabe muito bem de onde é que vem. Então, tem esse preconceito e gera toda essa insatisfação. Sendo que se a gente for voltar para aquela pessoa que quis ser dentista, conforme ela vai se desenrolando lá na faculdade dela, ela descobre que ela gosta de cuidar de aparelho, que ela gosta de cuidar de restauração, aí de repente ela descobre que ela não gosta da clínica, e aí de repente ela descobre que ela quer ter uma clínica, de repente ela descobre que ela não quer ter. Às vezes, antes de acabar a faculdade, ela começa a fazer um estágio em algum lugar, porque ela já conhece, tem um parente que tem uma clínica e vai chamar ela para trabalhar. Às vezes ela sai da faculdade e sai desempregada, fica um tempão rolando até achar um consultório que queira contratá-la. O caminho é muito complicado, muito complexo e muito variado até esse dentista se tornar um dentista de sucesso. Tu acha que a dança vai ser diferente? Tu acha que a arte vai ser diferente? Vai ser da noite pro dia que tu vai pôr uma tela lá no cavalete, vai fazer um risco azul e... nossa, o novo Picasso do Brasil, você vai ficar rico, milionário, seja feliz. Não é assim que funciona. Você tem que pintar muito. Pintar muitas vezes o mesmo quadro e muitas vezes a mesma técnica e passar por aquilo muitas vezes, pintar coisas que você não quer, encontrar o seu traço, encontrar a sua identidade, encontrar o seu lugar no mercado e aí sim se tornar um pintor de sucesso. Na dança é igual. E a ideia que eu falei ontem pro Gabriel e tô estendendo para outras pessoas que estão nessa mesma pira de meu Deus, o que eu vou fazer é: viva o agora, vai fazer aula. Vai fazer aula, vai cuidar do teu corpo, vai lá trabalhar teu corpo, vai fortalecer abdômen, vai ganhar flexibilidade, vai aprender a fazer pirueta, vai aprender a rolar no chão, vai dançar outras modalidades, vai dançando, vai se desenvolvendo, que vai chegar uma hora, quando tu menos esperar,
tu já vai estar trabalhando em algum lugar, tu vai já ter a ideia se tu é um bailarino intérprete ou se tu vai ser professor. Se tu vai ser professor, que modalidade tu vai trabalhar? Ou de repente tu não quer nada disso, tu vai ser coreógrafo, de repente tu descobre que a tua pira é outra. No meio do caminho, tu vai construindo uma identidade e vai vendo aonde é o teu lugar no mercado da arte em si. Sem essa pressão de preciso fazer sucesso, preciso ganhar dinheiro. E eu entendo, é óbvio que a questão financeira faz muita diferença, porque afinal de contas, tu não vai ficar trabalhando ou tu não vai ficar se dedicando a vida inteira para uma coisa que nunca vai te dar retorno. Não, vai chegar uma hora que tu vai precisar trabalhar e receber por isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que você precisa de um tempo de estudo, assim como qualquer outra pessoa passa um tempo na faculdade, 5 anos lá na faculdade, bonitinho, 4 anos na faculdade, sendo um estudante, esse tempo também precisa ter na arte. Porque afinal de contas, a partir do momento que tu é adulto e decide ser profissional, você precisa passar um tempo se profissionalizando. E se profissionalizando e se conhecendo. Assim como lá o dentista, durante a faculdade, descobre que quer restaurar, ou que quer trabalhar com aparelho, ou que quer fazer prótese, ou quer trabalhar com cirurgia, ou não quer trabalhar com nada disso, durante o processo de estudar dança, tu vai descobrir que tu quer rolar no chão, ou que tu quer usar ponta, ou que tu quer ser coreógrafo, tu quer ser diretora, tu quer ser professora. O caminho é muito complexo. Viva esse caminho, permita-se viver esse caminho. Você ama isso? Você quer fazer isso? Faça isso. E no meio do caminho você vai encontrar o seu jeito de fazer, quem vai ser você no profissional, que lugar no mercado de trabalho tu vai se colocar e como que as coisas vão se desenrolar. Ou seja, fique em paz. Se é o que tu gosta, faça. A próxima questão é da Rose e ela fala sobre se o professor de balé tem que saber se o aluno tem fibromialgia para poder ajudar ou não. E aí eu vou estender isso para outras questões, porque não tem só essa patologia, existem outras, né? Pessoas que têm problema no joelho, pessoas que têm problema na coluna. É muito importante sim o seu professor saber disso. Qualquer peculiaridade que tenha o seu físico, o seu professor precisa entender. Porque afinal de contas a gente está trabalhando aqui, né? Nesse ping-pong. Eu dou, você reproduz e aí você devolve. E aí a partir do que você me devolveu, eu vou te propondo mais coisas e assim a gente vai moldando esse físico e crescendo juntos. Então é muito importante eu entender se, vai lá, você tem um problema no joelho e aí eu tô gritando estica, 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 estica e quando estica dói e eu preciso saber disso. Tem uma questão na coluna que não pode saltar, eu vou ficar aqui berrando salta, 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 salta e você vai ficar fazendo assim, não pode, saltando com medo porque tá com medo de machucar. É muito importante, é totalmente importante o seu professor entender exatamente quais são as suas questões. Quando você entra na sala de aula, seja dança, seja ginástica, seja yoga, muay thai, que seja, você entra lá e fala, olha professor, eu tenho um problema na coluna, eu sofri um acidente, eu quebrei aqui, eu tenho um tornozelo que é meio esquisito, porque, sei lá, fui atropelado de moto, lá, lá, lá. É muito importante o seu professor saber disso, até porque na hora que ele for te cobrar algum rendimento, alguma coisa, ele vai saber, tipo, não, esse é o tornozelo ruim que você quebrou lá naquele acidente, né? Então beleza. Então, ok, vai com calma aí desse lado. É muito importante essa troca, super importante, ela é fundamental para o desenvolvimento do seu próprio corpo. Finalizar o vídeo resposta dessa semana falando sobre pontas. E a primeira questão que eu vou levantar sobre pontas é da Mary, que fala que dança balé há 10 anos e ainda não subiu na ponta. E ela quer saber quando que ela vai subir na ponta. Mary, vou responder com relação à minha escola. Na minha escola, a ponta acontece com relação a crianças, né? Na 4ª série. Ou seja, você entra no balé, você entrou no balé com 2 anos de idade. Dos 2 anos aos 6, tu continua no baby class. Desculpa, mas é verdade. Dos 2 anos aos 6, baby class não é primeira série. Primeira série começa lá bonitinha, lá com 6, 7 aninhos. E aí a gente vem trabalhando a primeira série. A primeira série é dividida em 3 partes. O conteúdo da metodologia é dividido em 3 partes. Então tu fica 7, 8, 9 trabalhando o conteúdo super extenso da primeira série. E aí a gente fica 10, segunda série, 11, terceira série. E aí quando tu chega ali nos 13, 12 aninhos, tu já chegou no conteúdo da 4ª série e aí tu já subiu na ponta na sequência. Aí o que acontece é o seguinte, a pessoa entra no balé, geralmente acontece com as meninas isso, a pessoa entra no balé com 2,5, 3, passa 10 anos, mas ainda não chegou na 4ª série. E aí ela fica, mas quando que eu vou subir na ponta, Deus? Quando que eu vou subir na ponta?
quanto atingiu o conteúdo. E aí, nessa do conteúdo eu vou responder para quem é adulto. Quem é adulto não fez o baby, nem fez a primeira. Ai meu Deus, quando que eu vou subir na ponta? Adulto sobe na ponta quando ele domina o conteúdo básico de primeira a quarta série. Porque de primeira a quarta série eu tenho toda a base do balé. Do primeiro ano ao quarto ano é proposto para o aluno tudo que ele tem que saber sobre base, sobre colocação corporal, sobre fortalecimento, sobre o que estica, o que puxa e os passos básicos. Então, quando o adulto adquire todo esse conhecimento, ele logo na sequência está forte e com consciência, ele vai lá, sobe na ponta. Quanto tempo isso leva no adulto? 1 ano. Já tive aluno que levou 6 meses, que foi assim, super, ultra, mega Caxias, em 6 meses adquiriu todo o conhecimento que tinha que adquirir e já foi direto para a ponta porque era um touro de forte. Então, teve aluno que ficou 3 anos no iniciante e nunca adquiriu conhecimento porque faltava muito, cabeça na lua, não tinha tanta dedicação, então até que adquiriu um pouco de conhecimento, mas não adquiriu força porque faltava demais, então o negócio levou um pouco mais tempo para ir na ponta. Ou seja, para criança funciona quando ela entra na quarta série. Para adulto funciona quando ele adquire esse conhecimento de quarta série. Agora, é importante, se tu tá na dúvida aí, quando tu vai entrar na ponta, vai lá e fala pro teu professor como que funciona no método dele, porque esse é no meu método, na minha escola. Se você é um adolescente, você é uma criança, eu vou te colocar em alguma dessas séries desse jeito. Se tu é um adulto, eu faço uma rápida análise sobre o teu rendimento e já te digo, olha, você não tem esse conhecimento, falta você fazer isso e isso, falta fortalecer aquilo, para logo poder subir na ponta. Fechou? Então, se tá na dúvida, quando tu vai subir na ponta, bate lá, fala com o teu professor e fala assim, professor, como é que funciona aqui no método de subir na ponta? Porque, né, já tô aqui um tempão, né, vamos aí, como é que vai funcionar? Porque é importante, sim, conteúdo de ponta para todo mundo, porque, né, sem falar que é uma fase maravilhosa. Embarcando nessa questão da ponta, eu vou puxar um ganchinho aqui rapidinho com a da Elisete, que fala assim, Dinho, toda vez que eu subo na ponta, cai no dedinho. Pé, luz vermelha. Não tem essa de dedinho, não cai no dedinho. A história do dedinho, ela tá relacionada com o teu pé, como que é o jeito do teu pé. Tem pés que tem essa tendência a cair o dedinho. Eu sei porque o meu pé tem essa... Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. Tem essa mesma mania de cair no dedinho. E é um parto pra jogar ali no dedão. Então, o que eu vou falar pra ti? Alonga muito o teu pé, muito. Trabalhe lá aquela chinelinha, alonga mesmo esse colo de pé pra que ele alongue do jeito certo. E consciência. Não tem outra coisa a não ser consciência. E não é consciência só quando tu tá subindo na ponta. É consciência desde a meia ponta. Porque se o teu pé tá caindo no dedinho na ponta, significa que ele também cai no dedinho na meia ponta, só que tu não percebe. Então foca lá nos tandis da tua aula, foca lá naquela coisa daquela linha, daquele calcanhar pra cima. Talvez tu esteja fazendo tandi com o calcanhar caído. Foca nessa linha de pé, às vezes tu tá fazendo com o dépied ou qualquer outro passo com esse pé torto. Talvez tu criou a mania de esticar o pé e ao invés de esticar o pé retinho, esticar o pé para dentro. Foca aí lá no trabalho da meia ponta para te conseguir entender melhor como que vai funcionar isso e gradativamente mudar essa consciência. Então, atenção aí lá no trabalho de meia ponta e no trabalho de ponta, alonga esse pé e trabalha essa consciência. Que daí, gradativamente, tu vai trazer o teu corpo pro lugar certo e ficar em cima do dedão. Ok? Então é isso, galera. Eu espero que as questões que eu tenha trazido hoje sirvam para esclarecer aí as suas outras questões. Se ficaram ainda alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outro assunto, vai escrevendo aí que em algum momento eu vejo e respondo. E quando for necessário, trago para cá pra gente responder. Se você não é um inscrito nesse canal, inscreva-se, aproveita, vai lá, olha, tem playlist de tudo quanto é tipo de coisa, de aula, iniciante, de avançado, de treino extra, de alongamento e tudo que tu pode imaginar. Compartilhe esse vídeo com as suas colegas que também estão em casa, fazendo nada nessa quarentena. Tem live rolando todo dia de manhã, de graça, para todo mundo poder sim se movimentar e ser feliz e se encontrar e se desenvolver. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela audiência e até mais.